Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. E hoje estamos com um formato diferente porque os tempos são diferentes. E o nosso convidado de hoje vai nos ajudar a entender um pouco exatamente sobre como é a estação emocional do povo brasileiro nesse momento. E o nosso convidado é um médico, psiquiatra, autor, palestrante, doutor Fabiano Elimoto. Seja muito bem-vindo, doutor Fabiano. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar aí para o povo goiano, que é um povo que é muito caro. Eu fiquei 2 meses aí e quase virei goiano. Então é um prazer enorme falar aí para todos vocês. Doutor Fabiano, e o senhor é semelhante a essa nossa goianidade. Eu assisti hoje cedo, nós estamos gravando, hoje é dia 17 de novembro, e eu assisti hoje cedo uma mensagem do senhor, uma contribuição do senhor no Instagram de 9 minutos e alguma coisa, e ela é hipnotizante. O senhor faz uma avaliação um pouco da psique do que está acontecendo nas manifestações do povo brasileiro e trouxe uma série de pontuações fantásticas, as quais eu busquei o senhor para que eu pudesse mergulhar um pouco mais nesse conhecimento. E eu vou dizer para o senhor, nós jogamos nas nossas redes sociais e proliferou de comentários, alguns contra, alguns a favor. O que levou o senhor a comentar sobre essa natureza da psique, dessas manifestações que nós estamos vivendo hoje pós-eleições presidenciais de 2022? O fator motivador de eu ter feito uma postagem há cerca de 2 semanas foi principalmente por conta de ser uma situação de ineditismo na minha vida, né? Eu já estou com 51 anos, eu nunca vi o país tão polarizado e eu nunca vi, por exemplo, no meu seio familiar, as pessoas tão polarizadas. Então, desde dentro da minha casa, da minha família, até vizinhos, amigos, cidade, estado e país, eu senti que nós estamos num clima de uma beligerância, de uma hostilidade e de uma agressividade por esse momento pós-eleições, que eu resolvi buscar substrato na psicologia, porque muitas coisas que estão acontecendo agora, elas têm uma explicação psicológica, né? Isso é histórico, os fatos que estão acontecendo agora só estão sendo replicados. Então, eu achei conveniente trazer essa contribuição no Instagram, mas eu não esperava que isso ganhasse o Brasil. Então, por isso que eu estou aqui hoje falando com você, porque esse desabafo que eu fiz no meu Instagram pessoal, ele viralizou e hoje eu estou falando com as pessoas no Brasil inteiro. Doutor Fabiano, e eu acredito que o senhor está só começando. Eu acredito, sinceramente, que nós vamos ter aí alguma produção literária, alguma pesquisa um pouco mais profunda. Porque isso que o senhor percebeu na sua família, nós estamos percebendo no contexto geral, nós estamos entendendo dos nossos clientes. Doutor, eu sou advogado, eu sou pastor evangélico, eu sou professor. Eu estou com 55 anos, o doutor Fabiano, e dos últimos 30 anos, dos meus 25 até agora, foi quando eu construí toda essa dimensão, eu só conheci aplausos e afagos das ovelhas da minha igreja, dos alunos em sala de aula e do contexto com o qual eu atuo profissionalmente na qualidade de advogado. Eu nunca sofri uma contraposição às minhas opiniões, às minhas ideias, como eu vivi nos últimos 3 anos. Detalhe, pelo simples fato de eu as tê-las. Pelo simples fato delas estarem na minha cabeça. Eu nunca as defendi, eu nunca as contrapus. Por que as pessoas têm essa dificuldade, de uma forma geral, em relação a ideias que não as atende?
Olha, o contraditório na trajetória humana é uma questão que nos leva a um outro conceito, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Então, se você tem uma posição diferente da minha, como eu quero que você respeite a minha, então eu vou respeitar a sua posição. Nós, como eu disse, de uma forma inédita na sociedade brasileira, como um conjunto, nós perdemos nesses últimos anos a capacidade da empatia e a intolerância chegou num nível insuportável que eu acredito que esse seu canal, né, é um canal que vai levar essa mensagem para outras pessoas. A gente tem que voltar um pouco no tempo e tentar ser o brasileiro que nós éramos há alguns anos atrás, onde nós podíamos sentar na mesa de um bar e conversar sobre posturas políticas diferentes, sem agressividade ou sem beligerância, né? E esse debate ele foi perdido nos últimos anos e nessas últimas 3 semanas esse debate é impossível. Se você tentar debater esse assunto com uma pessoa que tem um pensamento diferente ou votou diferente de você, há uma chance enorme de não prosperar e até se criar uma animosidade. Isso vale para os dois lados? Hoje nós temos uma. O senhor já me conversou, quando nós estávamos preparando esse bate-papo, de que o senhor não é analista político, né? Mas, apesar que o senhor falou com muita proeminência de conhecimento do contexto político atual. Mas nós temos aí na mente coletiva uma percepção errada de que nós estamos divididos entre esquerda, direita e alguns tolos que estão no centro, né? Que não têm coragem, que estão em cima do muro, né? Essas pessoas são muito rechaçadas pelos dois extremos. Então vamos seguir essa vertente, porque eu creio que nós nos faremos entender melhor pelo nosso público. Isso que o senhor disse da contrariedade da posição da outra pessoa, vale tanto para a esquerda quanto para a direita? Em certa medida, sim, mas não na intensidade que a direita ataca a esquerda nesse momento que nós estamos vivendo. Esse pensamento binário, né, esquerda e direita, ele é péssimo porque ele reduz o discurso, o debate a dois polos. E é o que eu sempre falo, inclusive nas aulas de medicina. O ser humano, ele tem tantas tonalidades entre o branco e o preto, né, conversando com todos os tons de cinza, que nós não podemos reduzir a um extremismo. Você é de direita, você é de esquerda. Só que eu estou colocando isso porque, Giovanni, quando eu vou para as redes sociais e me posiciono explicando esse movimento que a direita está tendo de protesto contra o resultado das eleições, qual que é o rótulo que eu recebo em contra-ataque? Petista, comunista, esquerdista, né? Então você vê, ficou uma coisa de quinta série, né? Eu não posso nem colocar uma explicação psicológica para um fenômeno que nós estamos observando todos os dias aí nas redes sociais, porque esse debate ficou muito simplificado, muito grosseiro. A esquerda também tem esse comportamento de falta de empatia com o pensamento da direita? Sim, só que a esquerda, nos últimos tempos, ela não tem tido a agressividade que a direita tem tido. Nós temos hoje uma avaliação interessante nesse aspecto, mas antes de continuar, eu queria que o senhor se apresentasse, porque o senhor tocou num ponto que foi exatamente um ponto que me provocou pesquisá-lo um pouco, foi porque o senhor, acho que o senhor postou, ou não foi de madrugada ou foi ontem, né? Porque foi muito cedo, eu acho que umas 6 da manhã, que eu capturei a sua mensagem e lancei nas minhas redes sociais, e em torno de 8h30 da manhã, 9 horas, eu acredito, 8h30, 9 horas, um grupo de pessoas bem extremistas, é um grupo extremista que eu faço parte para estudar, e me disseram, essa pessoa eu conheço, não é médico. Falei, e de onde que ele é? Esse grupo é de São Paulo. Falei, não, é daqui da região. Falei, não, ele é do Mato Grosso. E eu mandei o seu site, né? Eu mandei o seu site, né? Ele atende na clínica própria, etc. Você pode, inclusive, marcar uma consulta com ele,
porque eu acho que está dentro da especialidade dele. Aí uma outra pessoa falou assim, não, é verdade, eu olhei aqui, mas ele é comunista. Eu falei, ele é comunista? É. A senhora viu algum texto dele escrito? Porque eu procurei textos, eu estava começando a te procurar. Então, se apresenta um pouco para a gente, Fabiano, doutor, vou lhe chamar de Fabiano, doutor. Tá, já são mais de 6 da tarde, né? Já saímos dos nossos escritórios. O senhor me permite? Claro, Giovanni, nós estamos num bate-papo e esse é o objetivo. Então, se Bom, apresente, o senhor conhecê-lo. eu vou falar do meu histórico político e do meu histórico médico só para mostrar a minha cara, meu cartão de visita. Em 1989, aos 18 anos, na minha primeira eleição presidencial, eu votei em Ronaldo Caiado. Meu pai fazia parte da UDR de Presidente Venceslau. Ronaldo Caiado foi o nosso presidente da UDR. E eu votei em Ronaldo Caiado. Era Collor versus Lula, né? Acho que foi Collor e Lula. Foi. E Collor ganhou. Nessas eleições, desculpe, em 2018 eu fui um eleitor do Bolsonaro, acreditei que ele poderia trazer algumas mudanças que eu Mexer no esperava. jogo, mexer no tabuleiro, né? Exatamente, eu dei meu voto para ele. E agora, no primeiro turno, eu dei meu voto para Simone Tebet, e no segundo turno, entre o meu conservadorismo, né, que eu sempre fui um conservador, e a democracia, eu optei pela democracia e votei no Lula. Essa é a minha trajetória como cidadão, como político, né, ser político. Em relação à medicina, eu sou formado há 25 anos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde eu fiz uma carreira. Eu me formei lá, eu fiz residência médica na Santa Casa de Campo Grande. Depois eu dei aula por 10 anos na Universidade Federal. Eu fundei o programa de residência médica em psiquiatria na universidade junto com mais 2 colegas. Fui coordenador desse programa por 2 triênios e recentemente vim para a Universidade Federal da Grande Dourados, onde eu entrei o ano passado. Esse ano eu me afastei para o ano que vem ir para uma pós-graduação na Universidade Federal de São Carlos. Então eu estou sempre no meio universitário, sempre dando aula, sempre com os cursos principalmente de medicina. Então eu sou aí uma pessoa que conhece bem o SUS, conhece bem o sistema de saúde, né? Tive uma experiência bem grande na área da pandemia e escrevo alguns livros. Já escrevi alguns livros técnicos sobre depressão que foram publicados pela editora Rota, estão na Amazon para quem quiser pesquisar. E tenho 2 no Prelo que vão sair esse ano um e o ano que vem outro pela editora Gregory de São Paulo. Então, em linhas gerais, essa é a minha carreira. Sou médico, sou psiquiatra, podem pesquisar no site do CFM, tá? E tenho também essa O senhor, carreira. o senhor não é médico de festa junina, não, né? Eu tenho sido meus pacientes. Se você acha que uma pessoa é médica, entra no site do CFM, pesquisa o nome e se você quer saber se ela é especialista, procure o RQE, que poucas pessoas conhecem, mas só o especialista tem o RQE, que é o registro da especialidade. Doutor Fabiano. Não, desculpa, eu cortei o senhor. Mas essa fala, ele é comunista, ele não é médico, ele é um impostor, é uma coisa clássica de você desmerecer o mensageiro de uma mensagem desagradável. Então, eu vou desqualificar você, porque às vezes eu não tenho mais argumento para esse debate. Então, isso é bem simplório também. É o famoso você não me entende, ou então você tem lado, né? Como se o fato de eu ter lado invalida a argumentação que eu estou trazendo, né? Doutor Fabiano, é necessário para que eu receba uma opinião que eu me identifique com o mensageiro? Até onde há, dentro do campo da psique humana, não vou falar da psiquiatria, mas da psique humana, essa necessidade da identificação para que eu receba determinada formação, auxílio, ajuda? Não, a evolução do nosso pensamento, e é por isso que nós somos seres inteligentes, é que diante de uma crença,
Quando você traz uma opinião contrária ou você tem uma posição contrária, eu tenho a minha crença, eu ouço a sua opinião e aí, de acordo com o bom senso e outras experiências, pode ser que a sua opinião faça eu mudar de opinião, criando uma nova crença. Então, é aí que nós evoluímos no sentido do pensamento humano, né? A inteligência nos é dada para isso, nós compararmos as situações e fazermos as escolhas que achamos necessárias. Então, quando você tem uma opinião contrária à minha, eu ouço e penso, isso é pertinente. Eu acho que eu vou ter que abandonar a minha opinião e seguir a sua. A sua é melhor do que a minha. É assim que nós crescemos. Em que momento que nós tivemos, dentro da sua percepção, o brasileiro resolveu abrir mão da sua imagem de um ser social cordato? Porque essa é a imagem que nós vendemos, a imagem do Zé Carioca, do brasileiro receptivo, do brasileiro que abraça, né? Que momento que nós perdemos resolvemos perder essa identidade e passamos para uma identidade um pouco mais agressiva a respeito das nossas necessidades políticas? Eu acredito que desde o segundo governo Dilma, onde o país entrou numa situação de uma crise muito importante, né, do ponto de vista econômico e social, o brasileiro começou a ficar intolerante com a situação política. Então, o fim do governo Dilma, né, em que acontece o impeachment e assume Temer num mandato tampão. Naquele momento, eu acho que o germe da intolerância ele encontrou um campo fértil. Quando o Bolsonaro vem e ele ganha as eleições como uma pessoa que vai mudar, como você disse, esse tabuleiro, o jogo político, nós, por um outro lado, nós na nossa crença de que podemos melhorar, temos esperança que o próximo governo melhore, nós depositamos. Eu fui um fiel depositário no governo Bolsonaro. Mas aí, quando começa o governo dele e nós vamos nos decepcionando, então, um lado passa a ser combativo porque se decepciona muito com ele, ou nem o queria como presidente, né, que são as pessoas que não votaram nele, e um outro lado começa a ser alimentado pelas fontes de informação, que no caso da dissonância cognitiva elas são clássicas, que alimentam a narrativa de que esse governo veio como um salvador. E aí, para você colocar, né, numa postura até mística esse governo, você precisa de uma narrativa com fatos distorcidos ou fatos que podem não corresponder à realidade. E aí o brasileiro começou a consumir muito isso, e hoje a gente vê essas pessoas protestando exatamente porque, de certa forma, elas sofreram uma influência muito grande dessa narrativa do governo atual que está saindo. Então, essa corrente de pensamento, ela não vai acabar, muito pelo contrário, ela vai continuar firme nos próximos anos. Doutor, doutor Fabiano, é incrível. O senhor está falando, está passando um filme na cabeça. Eu abro a minha janela, o senhor está conversando, eu estou vendo minha rua, eu estou vendo eu estou vendo o meu laptop de WhatsApp, sabe, com as coisas que o senhor está dizendo. O senhor disse que houve um certo desprazer a respeito dos fatos que aconteceram no final do governo Dilma, a explosão da Lava Jato e uma certa frustração, né, coletiva. Nós estamos falando de gatilho, e se eu estou falando de gatilho, então ele foi o indutor ou ele construiu esse sentimento de revolta e ódio que a gente está vivendo, que gerou essa dissonância cognitiva? No caso do Bolsonaro, ele foi um indutor e, de uma forma deliberada, né, antes mesmo dele assumir, ele já assume com uma narrativa em que muitas pautas, tanto pautas conservadoras quanto pautas homofóbicas, preconceituosas, ele constrói uma narrativa com um grupo que o ladeia, né, o filho dele, Carlos Bolsonaro, que consegue
com muita eficácia dominar as mídias digitais. Então, ele cria uma narrativa para que capture, como eu sempre falei nos meus áudios, nos meus vídeos, capture corações e mentes, como a extrema-direita fez no mundo inteiro. Então, na França, isso é muito forte, na Hungria. Viktor Orbán elegeu quem na Hungria para que ele capturasse uma significativa parcela da comunidade húngara. Viktor Orbán, os húngaros recebem muçulmanos e africanos nas suas cidades vítimas de um processo de imigração mundial. Então, quando Viktor Orbán coloca que nós precisamos combater os imigrantes, que eles vão tomar nossos empregos, vão roubar nossas famílias, ele captura corações de meninos. E ele conseguiu, com essa captura, se perpetuar. Ele anulou o judiciário, anulou a imprensa livre na Hungria. Então, fazendo um paralelo com o Brasil, só que de uma forma um pouco menos eficaz, Bolsonaro, com seus filhos e com outros políticos dessa linha, tentaram criar uma narrativa para capturar corações e mentes e tentar anular o nosso jogo democrático, né? Olha o ataque ao STF, ao judiciário, às nossas instituições. Se esse ataque permanece por mais 4 anos ou por mais alguns anos, ele provavelmente iria fazer com que a nossa democracia... Nós tivemos uma pequena falha na nossa comunicação, mas já está restaurado. Doutor Fabiano, o senhor pode continuar? Estava falando sobre exatamente o que a extrema-direita ela vivenciou na Europa. Sim, esse processo, tanto na França de Le Pen, quanto na Hungria de Orbán, é um processo que já vem de décadas, né? A França há décadas está flertando com a extrema-direita. E aí, trazendo para o Brasil, o radicalismo atual, ele é fruto exatamente dessa sistematização de você alimentar a parcela da população que é sensível ao seu discurso com informações, distorções e criações de inimigos comuns para que você consiga coesão desse grupo e que com isso você consiga o teu objetivo, seja poder, voto, etc. Então, quando as eleições acabam dia 30 de outubro e os derrotados não assumem sua derrota, eles continuam alimentando essa narrativa, né? É aquela velha história simplificada do futebol. Perdeu, mas foi roubado, né? Doutor, Perdeu, mas foi roubado. Deixa eu tentar fazer um link aqui com algumas questões que a direita ela questiona. Mas quando a gente olha para o governo do Hugo Chávez e do seu sucessor Maduro, isso também não acontece em governos totalitários da esquerda? Claro que acontece. A criação de uma narrativa nós contra eles, ela não ela não tem um lado em relação à ideologia. A Coreia do Norte tem uma ideologia muito clara, né, antimundo, e lá essa ideologia prospera por conta do autoritarismo. Cuba também. Então, não tem lado, essa narrativa não tem lado, mas no momento quem se apropriou dela no Brasil foi o lado conservador. Ela é sempre uma narrativa de dominação, né? Então, você tem aquele que impõe a ideia e os demais são dominados. Então, quem impõe a ideia, ele sabe o que ele está fazendo. Então, no caso, as pessoas que conduzem esse projeto de direita, impondo essas ideias, eles sabem o que estão fazendo. Sim, sabem, e é aquela situação de os meios justificarem, desculpe, os fins justificarem os meios, né? Então, o ganho do poder, permanecer no poder, então é justificável que você construa uma narrativa, mesmo que você tenha que usar de elementos sórdidos ou elementos não ancorados na realidade, para que você se perpetue. Esse é o jogo político, infelizmente. O senhor fala de dissonância cognitiva coletiva, ou seja, que o raciocínio, de alguma forma, ele é afetado. Aquilo que eu recebo de informação e que eu deduzo de informação
é diferente daquilo que realmente está sendo dito. Eu errei muito longe? Perfeito, perfeito. Mas Olha, eu quero que o senhor vai explicar isso detalhadamente para a nossa plateia que está nos assistindo, nossa audiência, daqui a pouco, porque eu preciso fazer um leve break. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Impulsionar a advocacia e defender a cidadania não sai da nossa cabeça. E saber que, por defender seus direitos e a cidadania, não saímos da sua cabeça, é motivo de orgulho para nós. A OAB Goiás sempre estará ao lado da sociedade para defender os direitos, os deveres e a cidadania de todos. E cada um que faz a sua parte ajuda a garantir a defesa da cidadania também. OAB Goiás, primeiro lugar no Pop List 2022 na categoria Entidade de Classe. OAB Goiás, impulsionando a advocacia e defendendo a cidadania. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. De volta ao programa Controverso, hoje estamos conversando sobre a dissonância cognitiva coletiva dentro do espectro de atuação desses movimentos pós-eleição de 2022. E o nosso convidado é o médico, psiquiatra, escritor, palestrante, doutor Fabiano Elimoto. Doutor Fabiano, nós saímos para o break. O senhor ia nos explicar um pouco por que o senhor afirma que há uma dissonância cognitiva atuando e impulsionando essas manifestações. Doutor, a Câmara é sua, explica para o povo brasileiro. O conceito de dissonância cognitiva, simplificado, é o seguinte: existe uma discrepância entre sua crença e a realidade. Ponto. Olhe como é simples o conceito. Entre o que você pensa e a realidade existe uma discrepância. Então, quem trouxe esse conceito? Leo Festinger, na década de 50, um psicólogo americano, estudava os fenômenos dos pensamentos, das crenças, e ele e um grupo de colegas psicólogos viu um anúncio num jornal de um grupo afirmando que o mundo iria ser destruído em poucos dias por uma tempestade enorme e o planeta Terra iria ser extinto. O que ele fez com seus colegas? Ele se infiltrou nesse grupo porque ele tinha certeza que a Terra não seria destruída por uma tempestade, porque ele queria ver como seria essa dissonância cognitiva dessas pessoas que acreditavam que a Terra seria destruída por uma tempestade e como elas reagiriam caso isso não se confirmasse. Fato, ele se infiltrou nesses grupos, no dia fatídico a Terra não foi destruída e ele percebeu que ao invés das pessoas se conformarem, né, e voltarem à realidade, elas criaram novas crenças para explicar a não destruição. Então, esse fenômeno, classicamente da dissonância cognitiva, acontece o tempo inteiro. Acontece tanto na nossa vida cotidiana, quanto em movimentos de massa de fanatismo. Você tem uma crença, a realidade o desmente, ao invés de você aceitar essa realidade dura, você acaba recebendo novas informações, e aí eu abro aqui um paralelo, que nesse momento as informações chamam fake news, que chegam através de mídias alimentadas por canais de YouTube, por pessoas que flertam com esse radicalismo,
E essas pessoas só podem se alimentar dessas fontes de informação, elas não podem se alimentar da mídia tradicional, UOL, Globo, Band, são rotuladas como subversivas, vendidas, né? Então, aí, a sua crença é reforçada. E é exatamente esse fenômeno, Giovanni, que está acontecendo nas últimas 2 semanas, na frente dos quartéis, nas ruas, nas mesas dos bares. As pessoas estão em dissonância cognitiva. Elas não aceitam a derrota e estão esperando um golpe militar, uma intervenção federal, estão esperando alguma coisa que eu creio que não virá, né? Eu posso estar até enganado, mas eu acredito que a realidade, não virá, não. no dia 1º de janeiro, Lula tomará posse. Olhe como é uma realidade tão óbvia, mas que para essas pessoas soa duro ou até inadmissível. Doutor, a gente diz que Lula vai ser diplomado em dezembro, tomar posse dia 1º de janeiro. As pessoas, elas, para mim, isso é como afirmar para o senhor que hoje são 18h49 de uma quinta-feira e que nós estamos gravando. Para mim é tão claro como isso. Mas as pessoas, elas interpretam que nós estamos falando isso com uma sede partidária. Eu não sou petista, né? E eu tenho minhas críticas a respeito de uma série de questões, mas as pessoas não conseguem sequer ouvir. Doutor, as pessoas acreditam, por exemplo, que eu, pastor, filho de uma família, não sei qual é a convicção religiosa do senhor, mas eu tenho uma forte influência espírita na minha família, e eu não sei se o senhor conhece ou tem alguma informação, o aborto é algo, tanto para o meio evangélico cristão, quanto para o espírita, assim como o suicídio, algo totalmente absurdo, que é uma negação à vida que todas essas duas formas de expressão de fé creem muito. Eu tenho essa forte fundamentação. Eu fui chamado de abortista, né, de anticristão. Eu tenho 30 anos de evangelho, abri igrejas, casei muita gente, enterrei muita gente, festejei muita gente, orei por muitas pessoas e sou tido como anticristão. E as pessoas não conseguem ouvir, pessoas que eu acompanho desde a adolescência. Eu noto que elas estão chocadas porque eu não me encaixo na fantasia que se criou, inclusive ao meu respeito, de que eu tenho essa característica de falar muito e de falar com... O senhor está conhecendo meu lado mais carinhoso, doutor. Eu sou meio profícuo e meio ácido. E eles achavam, e estavam a uma expectativa, né, de que eu estaria totalmente abraçado com uma ideia diferente da ideia que eu tenho. Até aí, tudo bem. A frustração, né, de que eu sou diferente, mas eles já atribuem a mim ideias, conceitos que eu nunca defendi. Pelo contrário, que eu sou radicalmente contra. Eu sou um homem conservador, doutor Fabiano. Eu sou conservador, eu sou tradicional, eu sou capitalista, eu sou empresário, sou advogado, pastor, trabalhei em banco minha vida toda, sou um cara mais capitalista, né? E isso tem a ver, isso é o elemento dessa dissonância, essa negação total. É o elemento, porque além de você, como eu acabei de falar, não poder se alimentar das mídias normais, o oposto, né? O oposto em relação à sua ideia, em relação à sua crença, ele não deve, debate não existe, mas ele não deve ser combatido, Giovanni, ele deve ser eliminado. É aí o perigo que nós estamos vivendo nesse momento, porque as pessoas, de uma maneira metafórica, elas não querem respeitar a sua opinião, elas querem eliminar a sua opinião. Doutor, eu gostaria que essa parte o senhor repetisse e fosse um pouco mais objetivo, mais claro, que não é uma questão de vencer, mas eliminar o debate e eliminar o debatedor também, a risco de uma coisa um pouco mais forte? Olha, voltando na construção de uma narrativa, quando o nosso presidente ele fala, vamos fuzilar a petralhada, eu não te estupro porque você não merece, você é muito feia,
Infelizmente, essas falas na mão de pessoas muito poderosas... Matou pouco, tinha que ter matado 30 mil. Isso, a ditadura matou pouco. Ruim foi o exército brasileiro, porque a cavalaria americana dizimou os índios. Então, essas falas encontram repercussão no brasileiro médio. E aí o brasileiro médio, né, que ele às vezes não tem nada a perder, ele se vê empoderado com essas falas e aí ele não tem capacidade de debater ou de ouvir. E a mensagem é essa: o teu oponente, você não tem que tolerá-lo, você tem que eliminá-lo, porque ele está contra você, contra o nosso caminho. Nós só temos um caminho, que é exatamente isso que está sendo repetido exaustivamente nas últimas 2, 3 semanas. O caminho se chama Deus, Pátria e Família. Eu conduzo o Brasil a esse caminho e quem não tiver contra mim, quem não tiver comigo está contra mim. Olha que situação de animosidade e beligerância que eu tenho falado, Giovanni, isso é muito grave. Os ânimos estão muito exaltados. Doutor, eu queria que o senhor fizesse um paralelo entre essa dissonância cognitiva em razão dessa entrega a uma perspectiva política com a fé. Parece-me que o meio evangélico encontrou, principalmente o neopentecostal, aonde a argumentação é mais emotiva, o campo ele é mais do ponto de vista do sentimento e de um aspecto um pouco mais egoísta, no sentido de, olha, o que é que Deus tem para fazer para mim, né? Me curar, me enriquecer, me suprir, cuidar de mim. Aonde é que houve essa, do ponto de vista da psique, ou até da psiquiatria, onde é que houve esse encaixe, parece que perfeito? Bom, você, na verdade, já fez a pergunta e já deu a resposta. Já, mas é porque a minha resposta, se eu fizer, vão caçar o meu pastorado. Quando o neopentecostalismo no Brasil cresce, né, nas periferias das grandes cidades, né, e ele se torna poderoso do ponto de vista de população, né? Hoje o neopentecostalismo ele tem aí dezenas de milhões de pessoas que frequentam, né? Ele se torna uma fonte de criação de uma narrativa que quando ele sai da fé e se ancora na política, que é o que aconteceu, né, nessas eleições, ele tem um poder multiplicador, porque o brasileiro médio que não é religioso, ele está consumindo essas mídias, essas mensagens e está reforçando suas crenças, mas a pessoa que tem uma religião, que professa uma fé, e essas crenças também estão sendo disseminadas na sua própria igreja, isso tem um poder amplificador. Então, realmente, nessas eleições, infelizmente, se misturou muito o campo da política com a religião no Brasil, né? Doutor, aí eu vou para um outro ponto. Bolsonaro não enganou ninguém. O senhor concorda comigo? Eu acompanho o Bolsonaro desde o início dele, ele me chama a atenção desde quando ele apareceu, porque eu venho de uma família muito positiva, muito, muito positiva, e aonde se valoriza muito homens como ele, né? Pessoas transparentes, que falam o que quer, que têm coragem, né? E esse é um aspecto aqui para o goiano, tanto é que o estado de Goiás é o estado proporcionalmente mais bolsonarista que existe, né? A nossa ideia de masculinidade, ela passa muito pelo perfil do Jair Messias. Onde eu quero chegar? Ninguém ficou enganado. Ele sempre disse o que ele acreditava. Ele sempre conversou que queria reduzir o Estado, que queria tirar as fiscalizações, fiscaliza demais. O pai dele, não sei se o senhor sabe, o pai do Jair Messias, ele era garimpeiro. E havia, sempre houve, né, uma certa restrição na questão do garimpo, porque aonde o garimpo passa, a destruição é total. E muitas vezes não enriquece ninguém, nem mesmo as pessoas que levam as pedras, né? E a cidade do Jair Messias Bolsonaro, esse é um ponto que eu vou falar agora, mas eu quero
especulá-lo depois. O Jair Messias é um homem loiro, branco, alto, do olho azul, mas vivia numa cidade miserável, né, muito pobre. E aquela região dele, onde ele vivia, era cercada ali, aonde por tribos com reservas indígenas, e o cara fica revoltado. E tinha ali como é que chama? De escravos fugidos, Quilombolas. um quilombolas, um quilombo, né? Então havia um quilombo, que é uma região protegida e de um povo defendido, as reservas indígenas, e ele entende que ele não pode crescer, se desenvolver e ter todos os privilégios que o homem branco tem, exatamente porque esses grupos interferem. Ele, no quartel, ele não tem uma grande carreira, ele tem uma carreira aparentemente questionável, mas ele consegue falar a língua dos baixos coturnos, que são dos cabos, sargentos e dos soldados. A reclamação dele era por um rancho melhor, um soldo melhor. Ele consegue dizer isso com uma certa rebeldia e uma proliferação. Ele nunca enganou ninguém. Qual parte do povo brasileiro que se identificou com esse homem branco, preconceituoso, que conseguiu enxergar erros e defeitos que realmente existem na construção política brasileira, né? Mas a opção que ele traz é uma opção tão fora da aparência do brasileiro. Foi ver claro o que eu quis falar? Sim, eu acredito que a ascensão dele foi um momento em que nós vivíamos, né, uma decepção total com vários governos sucessivos em escândalos de corrupção que estavam na matriz da esquerda. Então, primeiro, a ascensão dele tem a ver com o famoso antipetismo. E segundo, nós somos um país altamente conservador. Então, políticos conservadores no nosso país, está aí a Câmara agora, que será uma Câmara muito conservadora, eles têm já um público fiel por natureza. Então, Bolsonaro, ele uniu a fome com a vontade de comer, o antipetismo associado a um conservadorismo da nossa sociedade. Doutor, todos os líderes petistas, quando o senhor pega a foto, poucos negros, pouquíssimas mulheres, muitos homens brancos elitizados. Essa é a nossa esquerda. Nós somos assim. Nós somos assim. Por que o brasileiro é conservador? Aí eu acredito que até extrapola o Brasil, né? A América Latina, ela é muito conservadora, né? A América Latina, aí, tirando a América Central, que teve a experiência de Cuba, México, Argentina, Chile, nós somos, até pela questão da colonização, nós somos países, nações muito recentes, então aqui ainda impera o veio conservador. Mas eu acredito que no Brasil, esse fenômeno do crescimento do Bolsonaro foi uma decepção muito grande com vários governos, e como nós temos uma matriz conservadora, ele era o único capaz, naquele momento, de reunir forças para derrotar a esquerda, porque nós precisamos contextualizar. O candidato foi Haddad, e Haddad teve muitos votos. Se não tivesse Bolsonaro, talvez um outro candidato perderia para Haddad. Doutor, quando eu era adolescente, eu estou com 55 anos, então minha adolescência já tem 40 anos. Eu fui adolescente nos anos 80, na cidade de Goiânia. Havia uma brincadeira que os jovens de classe média faziam, 17, 16, 17, 18 anos, né? Que era, eu vou usar um termo muito difícil, viu, doutor? E peço aí que os meus telespectadores entendam por que eu vou usar esse termo. Porque ele escandalizou aquele menino de 16 anos que eu era. Meus colegas me chamaram para ir sair na rua para dar porrada em viado. Eu falei, não, como assim? Não entendi, né?
como eu disse para o senhor, eu vinha de uma forte formação cristã e minha família com uma forte formação espírita, né? E assim, a gente sempre teve uma convivência fantástica na minha casa, com respeito absoluto pelo ser humano. O ser humano era intocável, ele era a razão do nosso heroísmo pessoal. Eu via isso no meu pai, na minha mãe, via isso nos meus avós, né? E sair para agredir qualquer pessoa por uma determinada condição, porque eu já saí como adolescente para a gente juntar a nossa turma para pegar a turma de baixo que tinha batido no nosso colega. Havia uma razão na cabeça daquele jovem adolescente, cheio da efervescência dos hormônios, né? A defesa territorial, a defesa do grupo, né? Havia um objetivo. Agora, esses jovens iam sair para agredir pessoas por uma condição pessoal que aquelas pessoas tinham. Depois, algum tempo na frente, um amigo meu, da Caixa Econômica Federal, um garçom, ele foi agredido e perdeu a vista, o olho. Ele era garçom. O mal dele, ele era nordestino, daquele bem típico, pequeno, mirrado, aquele que passou pelo processo de fome, né? E sofria toda aquela fruto daquela problemática. E onde eu estou querendo chegar, doutor? Nós sempre tivemos um grupo radical e xenofóbico, mas ele sempre foi da elite. É a nossa elite que é mais preconceituosa? É a nossa classe média que rejeita o diferente? Não, isso não tem classe. Por exemplo, você tocou aí na homofobia. A homofobia está em todas as classes sociais, desde as pessoas do extrato E até o extrato A. E aí é que eu coloco, Giovanni, por exemplo, você falou de homofobia, né? E esse governo que está acabando, ele foi um governo bastante homofóbico. Muito profundamente. As palavras que tem mais usado nesses últimos dias é ódio e beligerância. Por quê? Porque essas pessoas que perderam as eleições e estão aí pedindo para que o resultado seja revisto, elas estão carregadas de ódio e beligerância. Então, vou te dar um exemplo que não é cristão. Elas estão criando listas de WhatsApp de comerciantes que eu recebi do Brasil inteiro, listas de cidade de 10 mil, 40 mil, 200 mil habitantes, colocando comerciantes pelo simples fato de, em tese, terem votado no Lula. Muitos até não sabem nem como foram parar nas famigeradas listas. Aí eu pergunto para você, que está nesse segmento religioso, é cristão você colocar uma pessoa, um comerciante, um empresário, um profissional liberal numa lista para prejudicá-lo abertamente só porque ele votou no candidato Lula? Gente, aí a gente remete à Alemanha de 33, dia 1º de abril de 1933, o governo Hitler baixa uma portaria que das 10 horas da manhã às 20 horas da noite não é para nenhum alemão puro entrar num estabelecimento comercial de judeus. E aí as milícias alemãs vão pintar esses estabelecimentos com a cruz de Davi, vão escrever a palavra Jude, e aí essa escalada vai parar no Holocausto. Então, quando eu pontuo para as pessoas que eu tenho falado sobre essa intolerância, esse ódio contra o teu vizinho, teu amigo, o empresário, o dono de um restaurante, só porque ele votou no Lula, gente, eu não vi em lugar nenhum na Bíblia, nem no Espiritismo, nem no Evangelho, que nós possamos fazer alguma coisa para prejudicar o nosso próximo. Eu nunca ouvi isso em religião nenhuma. Né? Então, isso me choca, Giovanni. Mas, doutor, me ajuda. Então, por que quando eu fiz aqui em Goiânia, eu peguei o meu carro e fui até o evento? Notadamente, pessoas de classe média e classe média alta, notadamente pessoas brancas. Eu desafio o senhor, pega qualquer uma das fotos que tiver de qualquer um dos lugares onde estão sendo. E, inclusive, teve um rapaz agora, ele fez uma coisa interessante no Instagram, ele disse que foi dar um passeio, um rolé, e ele ficou com medo daquele povo branco irado, que em algum momento se voltasse para ele, né? Aí eu pensei comigo, não, fica de boa, pensei comigo, né? Você está dentro da cota, precisa ter uma cota, né?
para justificar. E, doutor, então me explica, por que é uma branquitude e aparentemente uma grande elite? Ou os carros, pelo menos em Goiânia, não sei como é que está em outros lugares que eu não fui, né? Os carros são carros bons. Eu vi pouquíssimos carros pobres, pouquíssimos. É o famoso, o pessoal chama de maliciosamente pobre de direita, né? O pobre tem o direito de ser quem ele quiser, não é essa a questão, mas que há uma concentração de classe média alta. O porquê? Nesse sentido, sim, a franja mais radical do bolsonarismo está na classe média alta, no branco, na faixa de renda B e C, e bate exatamente com os segmentos onde ele foi mais votado. Onde ele foi menos votado? Pela população negra, pelas mulheres pobres, né? Então, isso bate perfeitamente com a intenção de voto do Bolsonaro. Por Então, quê? essa branca, aí é uma coisa cultural, né? O nosso país, aí nós vamos ter que até entrar na questão de por que as minorias, elas sempre foram no Brasil combatidas e nunca puderam assumir o seu protagonismo, ou pelo menos o seu espaço, né? Todas as minorias, os negros, né? As pessoas de baixa renda, os indígenas. E interessante, as mulheres são consideradas minoria também, porque essas minorias são analisadas pelo domínio do poder, né? Não pela quantidade, porque os negros são uma quantidade, né? Maioria aqui para nós. Doutor, nós estamos chegando já no final do nosso programa, nós problematizamos bastante, não tanto quanto eu queria, porque foi um programa muito rápido. Eu gostaria já falar para o senhor que eu quero ter um outro programa com o senhor, depois que tudo isso passar, fazermos uma reflexão, talvez no começo do ano que vem. Mas eu queria conversar agora nos próximos 5 minutos que nós temos, soluções. Doutor, nós estamos com pessoas que estão nos assistindo, e se ficaram até agora, provavelmente eles não estão na manifestação. Provavelmente deve acontecer, porque nem sequer quem está nos assistindo até agora votou no Bolsonaro. Mas eu estou com os meus parentes, meus amigos, gente que eu amo e me respeitam muito, mas é porque eu tenho essa cara de pau, eu tenho esse jeito brincalhão, eu tenho muita informação, eu sei a hora que eu tenho que me afastar, porque senão a coisa vai engrossar. Como que a gente restabelece agora a ceia de Natal esse ano, hein, professora? Olha, pergunta difícil, por quê? Eu vou me basear nas dezenas de comentários que eu tenho recebido de situações que você está descrevendo, né? Houve um rompimento do tecido social, um esgarçamento total, as famílias estão totalmente dilaceradas por esse movimento político. E aí, quais as soluções? Quem está sofrendo em relação a esse radicalismo, a pessoa que está sofrendo algum tipo de retaliação por ter votado no Lula ou ter anulado o voto, etc., eu tenho falado, primeira coisa, cuide de sua saúde mental. Se você está na rede social e o tempo inteiro está sendo bombardeado com essas mensagens, então filtre um pouco seu Facebook, seu Instagram, né? Silencie alguns amigos, exclua outros temporariamente e cuide de sua saúde mental. Não é para debater, muito menos política nesse momento de rescaldo eleitoral. As pessoas que lhes são caras, se elas ainda lhes são respeitosas, procure até estabelecer um limite. Olha, não vamos falar de política por enquanto, nós temos aí nossa ceia de Natal. Algumas famílias, Giovanni, cortaram as relações nesse período, inclusive já não terão a festa de Natal, não querem passar com seus parentes. E aí, tanto é de um lado quanto de outro. Pessoas que votaram no Bolsonaro e não querem os parentes que votaram no Lula, e o contrário também é verdadeiro. Então, eu falo, então fique com as pessoas que estão nesse momento na sua tribo ou na sua bolha, não porque você tenha que se isolar, mas pelo menos para que você não tenha um estresse adicional, porque isso vai passar. Essa situação de animosidade vai passar. Você pode me perguntar, você tem bola de cristal? Não, vai passar, porque na dissonância cognitiva,
a realidade cai como uma bigorna na cabeça das pessoas que estão em dissonância cognitiva. Quando o mundo não acaba naquele dia que estava programado para acabar, você tem que lidar no dia seguinte com a realidade. Então é o que eu estou falando. Quando as instituições elas estão funcionando, mas o ano que vem o novo governo assumir, as instituições continuarem caminhando, a política começar na sua marcha normal, essas pessoas vão voltar a um estado mais aceitável de tolerância, né? Então, a solução hoje, quem está num nível de beligerância, se afaste. Quem é do seu seio próximo e você consegue manter um contato amistoso, ok. Mas muitas pessoas preferem até se isolar desses parentes mais radicais. Então, aí vai de caso a caso. Eu tenho feito consultas, pessoas têm marcado consulta comigo só para ter um norte do que fazer nesse fim de ano. Eu, há 10 anos atrás, se falassem isso para mim, eu ia falar, isso é uma distopia, isso é bizarro. Mas nós estamos passando por isso nesse momento. Doutor, eu tenho mais 2 minutos. O senhor estudou... Tem alguém estudando esse momento no Brasil? Tem alguém... não só brasileiros, mas alguém de fora? Porque eu acho que é uma situação única, né? Quem está estudando e resgatou esse conceito da dissonância cognitiva da psicologia pro radicalismo da extrema-direita foi o professor João César da Rocha. Ele é professor titular de literatura comparada da UERJ e ele é autor do livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio. Nesse livro, e mais recentemente em alguns artigos, ele está dissecando essa situação da dissonância cognitiva que está levando os brasileiros a radicalizarem nesse momento pós-eleições. Então, ele é uma das grandes vozes desse assunto que nós acabamos de conversar hoje. De fora do Brasil, não sei se o senhor deve estar acompanhando, o senhor é muito profícuo nas suas pesquisas. Fora do Brasil, tem alguém que está olhando esse fenômeno? Porque eu acredito que é um fenômeno semelhante ao que aconteceu ali com o Donald Trump, né? Eu só não tenho o nome dos autores, mas a literatura americana, nos últimos 4 anos, ela foi inundada por livros explicando a ascensão de Trump e a captura de um grupo de americanos pelo discurso, pela narrativa do Trump, e que o trumpismo continua até hoje. Ele está forte e está sobrevivendo, mesmo fora do poder. A última pergunta. Esse movimento, com essa dissonância, realmente, ele já passou da figura de Jair Bolsonaro e por quê? Passou porque Bolsonaro foi o catalisador. Bolsonaro pode desaparecer amanhã, esse movimento tem vida própria. Quem vai liderar ou capitanear nos próximos anos é uma interrogação, mas hoje o bolsonarismo é uma corrente política que terá vida própria e eu acredito que por muitos anos o poder dessa corrente política é muito forte exatamente por essa coesão interna. Já me falaram que o termo bolsonarismo deve ser aplicado tão somente até o encerramento das eleições, que ele é tão somente a marca do nascimento da extrema-direita brasileira, que nunca existiu. Nós tínhamos uma direita rígida, mas a extrema-direita nasce nesse momento. Doutor Fabiano, que honra, que prazer, obrigado por ter atendido. E aí, despeça-se do nosso público e eu vou atrás da captura do senhor em janeiro, para conversarmos. Um abraço aí, eu tenho um carinho especial ao povo goiano. Fiquei 2 meses em Goianésia, no início da minha carreira, mas aí recebi uma outra proposta e voltei para Campo Grande. Então, eu quase virei um goiano. Então, eu conheço bem a culinária, corri muito no Parque Areia, no Parque Comeu piqui, pamonha, agora é época de manga, caju.
Tudo. E olha, o povo goiano é um povo carinhoso, é um povo afetuoso, é um povo que ele recebe muito bem. Eu me senti muito em casa nos 2 meses que eu morei aí. E assim também, nós aqui do programa Controverso, recebemos o senhor e você, telespectador, espero ter contribuído para tirar algumas dúvidas, trazer algumas soluções. Permanece conosco, você está no lugar certo.